Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Filemon. Nós estamos numa série chamada de Poucas Palavras, Grandes Mensagens. Nosso objetivo é fazer uma exposição das pequenas cartas, dos pequenos livros da Bíblia. Então já começamos com Obadias, fizemos isso em 2 sermões. Agora vamos seguir com Filemon. É uma outra carta das Escrituras, um livro que tem apenas um capítulo. E nós vamos então ter 2 sermões baseados então nessa carta. E depois ainda temos outras, né? 2 João, 3 João, e vamos seguir nessa série. Falando sobre Judas também, vamos trabalhar assim. Hoje vamos seguir com Filemon. Quero ler essa carta conhecida, talvez não tão estudada como a gente pode estudar, então vamos aproveitar hoje para tirar boas lições dessa carta de Paulo a Filemon. Vou fazer a leitura então a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois, bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto e eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime meu coração em Cristo. Certo, como estou, da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mando saudações a você. A graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela tem um grande poder para alcançar nossos corações. Nós cremos que o Senhor fala conosco por meio das Escrituras. E neste momento de culto, nós queremos ouvir tua voz e, mais uma vez, considerar áreas de nossas vidas que precisamos trabalhar, alterar, mudar, crescer para glorificar o Senhor. Mas também, ó Deus, sabemos que o Senhor pode nos trazer grandes desafios e consolo por meio do texto da tua palavra. Nos ajude nesse tempo de culto para continuarmos nessa adoração ao Senhor como tu és digno. No nome do nosso Salvador oramos. Amém. A nossa série, então, como disse, é a série Poucas Palavras, Grandes Mensagens. Nós começamos com o livro de Obadias. E no livro de Obadias,
nós vimos alguns ensinos que são bem diferentes dos ensinos que vamos encontrar na carta a Filemon. Por exemplo, em Obadias, nós vimos uma exortação, uma profecia acerca de duas nações, Judá e Edom. Deus estava tratando com aquele povo, em especial o povo de Edom. Agora, em Filemon, nós não temos uma abordagem sobre nações. Temos 3 pessoas. O mesmo Deus que lida com povos, multidões, é o Deus que lida também com pessoas individualmente, como ele trata nessa carta com Paulo, Filemon e Onésimo. Nós também podemos nos lembrar que a carta, ou melhor, o livro de Obadias, terminou com aquela pequena expressão: o Senhor reina, o reino será do Senhor. E agora em Filemon nós podemos ver como que esse reino do Senhor pode ser vivido na prática, especialmente por meio da transformação de vidas, transformação de relacionamentos, de comunidades. Vale lembrar também que essa carta de Paulo a Filemon é uma daquelas cartas que podemos chamar de cartas da prisão, porque Paulo estava preso, naquele contexto que você vai encontrar em Atos capítulo 28, e daquela prisão em Roma, ele escreve 4 cartas. Ele escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, que era membro da igreja dos Colossenses. Então, para Colossenses, ele manda uma carta para a igreja e uma carta individual para Filemon, o líder daquela igreja. Paulo deve ter escrito, então, por volta dos anos 60, anos 62 da era cristã, esta epístola. E é impressionante perceber que, mesmo ele privado de liberdade, mesmo o apóstolo Paulo estando preso, ele continuava servindo o reino de Deus. Só aqui, só nessa introdução, acho que a gente já tem um grande desafio para a vida. Nós temos liberdade, somos livres. E como nós estamos trabalhando no reino de Deus? Paulo, preso, estava investindo no reino, orando pelas igrejas, orando por pessoas, escrevendo cartas. Como que você tem usado a sua liberdade para servir ao Senhor? A prisão, ela limitava os movimentos de Paulo, mas não limitava o evangelho que estava sendo propagado. Ele pregava para quem tivesse oportunidade, fossem os soldados que lhe aprisionavam ou os prisioneiros que faziam parte daquele cárcere com ele. Ali na prisão, nós podemos também lembrar da incrível providência de Deus. A providência é um conceito importante para nós que seguimos ao nosso Deus. Providência é aquele agir de Deus intencional por meio de detalhes da vida, fazendo a gente entender que nada acontece por um mero acaso. Na providência de Deus, Paulo conheceu um escravo, Onésimo, lá na prisão onde ele estava. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, porque esse encontro, o encontro na prisão, mudou a vida de Paulo, de Onésimo e de Filemon. E continua mudando até os dias de hoje, quando nós entendemos o que é o Evangelho. Mas uma informação introdutória importante. A carta fala de um escravo que fugiu e que agora está sendo enviado de volta para o seu senhor. Será que a carta, então, está aprovando o sistema de escravidão? Não, o apóstolo Paulo não escreveu uma carta para discutir questões políticas da época, mas havia aquele contexto de escravidão, que era diferente do conceito que nós, especialmente brasileiros, americanos em geral, têm de escravidão. Porque parece que a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de escravidão são os escravos africanos, que eram trazidos à força para o Brasil e eram colocados em situação de subhumana e assim viviam, né? Muitos morriam na viagem, morriam no trabalho e assim por diante. A escravidão do primeiro século, debaixo do domínio do Império Romano, não era também uma coisa assim maravilhosa, mas era bem diferente disso. A escravidão do primeiro século era comum, porque pessoas endividadas não tinham como fazer carnezinho ou financiamento para acertar a dívida. Então, o que eles faziam? Eles se submetiam como escravos para poder quitar dívidas. E aquilo podia durar um certo período só, ou algum tempo ali, alguns anos, e ele podia ser livre depois. Outros estavam envolvidos com a escravidão por conta de situações comerciais, administrativas.
E tanto que vários desses escravos atuavam em funções muito diferentes só de mão de obra. Tinha mão de obra bruta, mas também trabalhavam como intelectuais, conduzindo a família para aprendizagens e assim por diante. Então, esse é o contexto de escravidão no primeiro século. Isso não é uma aprovação da escravidão. É simplesmente uma carta que mostra que existia um contexto e que um homem convertido tinha que dar continuidade à sua vida em relação aos seus deveres, né, com o seu Senhor, mas agora como um irmão em Cristo. O propósito, então, que nós encontramos aqui é que é Paulo mostrando que o Evangelho transforma vidas. O Evangelho transforma pessoas e, consequentemente, transforma qualquer relacionamento. A pergunta central dessa carta é: como devemos tratar alguém que foi verdadeiramente transformado em Cristo? Como que devemos tratar alguém que se converteu? Alguém que tinha uma vida perdida, vivendo em pecados, mas agora conheceu a Cristo. Como é que devemos tratar essa pessoa? Nós podemos imaginar aqui um pouco do que Paulo estava possivelmente pensando, porque ele era um perseguidor do Evangelho. E quando ele se converteu, as pessoas não estavam animadas com a conversão dele. Tinham medo dele, porque achavam que ele podia estar fingindo para levar mais crentes para a punição, a escravidão, ou morte até. Então, ele experimentou um pouco disso. E agora ele está escrevendo uma carta para Filemão, seu amigo, seu irmão em Cristo, sobre como receber aquele que se converteu. O Evangelho transforma pecadores. O Evangelho produz novos relacionamentos. O Evangelho chama a igreja a reconhecer a evidência dessa transformação. Note bem essa afirmação. O Evangelho transforma pecadores, produz novos relacionamentos e chama a igreja a reconhecer a evidência dessa transformação. Então, já que somos chamados a entender essa transformação e as suas evidências, vamos olhar para 3 delas aqui entre os versículos 1 e 16. Primeiramente, versículos de 1 a 9. O Evangelho transforma a maneira como servimos as pessoas. Antes de falar mais sobre Onésimo, Paulo fala com Filemão. Está falando com aquele que é o destinatário da carta. Ele inicia essa carta lembrando do relacionamento que ele já possuía com Filemão e a sua família. Possivelmente, no versículo 1, quando ele cita a irmã Áfia e a Arquipo, ele estava citando a esposa e o filho de Filemão, que tinha uma igreja na sua casa. Porque naquela época, né, ao invés de construir templos como nós podemos fazer hoje, as igrejas se reuniam em casas. E uma das casas era desse irmão, Filemão. Paulo tinha uma amizade com ele, tinha um relacionamento com ele e sua família. Veja o que diz no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo escreve como um prisioneiro. Ele não se apresenta como alguém que poderia exercer autoridade sobre a vida de Filemão, mas ele se apresenta como um servo, como um prisioneiro, talvez intencionalmente até para se identificar com o caso de Onésimo, como um escravo. Mas ele não diz que ele era prisioneiro de Roma, ele não era um simples prisioneiro de César, mas ele diz que era prisioneiro de Cristo Jesus. Isso nos mostra que a compreensão do apóstolo Paulo era de que ele estava preso não por um mero acaso. Ele estava lá porque Deus assim quis que ele estivesse preso. Então, mesmo nas suas limitações, ele ainda podia entender: eu não estou aqui só por conta das autoridades de Roma. Eu estou aqui porque eu sou um prisioneiro de Cristo. E se ele quer me usar nessa prisão, ele vai me usar. Mais uma grande lição para nós. Às vezes passamos por dificuldades na vida e nos desesperamos. Achamos que tem alguma coisa errada, que Deus não está vendo o que nós estamos passando. E Paulo nos ensina como é que deve ser a nossa visão das situações da vida. Nada acontece por um mero acaso.
Paulo não diz, eu estou aqui por acaso. Ele diz, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo compreendia que até as cadeias serviam aos propósitos divinos. Portanto, nossa identidade, nosso entendimento sobre quem somos, não é definida pelas circunstâncias que nós estamos enfrentando na vida. Essa nossa identidade é definida pelo nosso Deus. Ele nos chama de servos dele. Nós somos escravos dele, escravos de Cristo, antes de qualquer outra coisa. Nada em nossas vidas acontece por um mero acaso. Agora veja um pouquinho mais adiante, versículo 4. Filemão, ele era um cristão. Ele era um amigo de Paulo, um homem seguidor de Jesus, e agora conhecido por seu caráter cristão, por seu amor, por sua fé. Note o versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor por todos os santos. Veja bem aqui, Paulo preso em Roma, ele estava ouvindo falar de Filemão, e o que chegava até ele de notícias? Um homem que tinha fé em Jesus, um homem de amor por todos os santos. Paulo destaca então essas duas características na vida de Filemão: sua fé no Senhor Jesus e seu amor por todos os santos. Mais uma vez, será que essas são nossas características como servos de Cristo? Será que pessoas estão ouvindo a respeito da nossa fé em Jesus e sobre o amor que temos uns pelos outros? Essas virtudes de Filemão eram conhecidas publicamente, porque estavam sendo espalhadas. Paulo, como já disse, estava ouvindo falar da fé e do amor de Filemão. O testemunho de Filemão estava ultrapassando limites da sua casa, da sua igreja local, e chegando em diferentes regiões daquele mundo. Que coisa maravilhosa é nós ouvirmos boas notícias a respeito do povo de Deus espalhado por este mundo afora. Já ouviu falar de fofoca reversa? Fofoca reversa é algo bom, não é ruim não. É só uma expressão que alguns usam para dizer que, ao invés de você espalhar uma notícia ruim, faça correr uma notícia boa. Porque você sabe que fofoca é prejudicial, é ruim, é um pecado. Mas quando você espalha boas notícias, ao invés de comentários negativos, você está criando oportunidade para que pessoas louvem a Deus pelas mudanças que pessoas têm demonstrado nas suas vidas, pelo crescimento espiritual daquelas pessoas que estão seguindo a Jesus. E Filemão então estava sendo comentado, estava dando o que falar. Ele estava na língua do povo, porque ele tinha fé em Cristo e porque amava todos os santos. Do que estão falando de você? Bem, não precisa ficar pensando agora sobre as fofocas que você já foi alvo e tal, mas não é essa a ideia. O propósito aqui é te desafiar a pensar sobre a sua forma de viver, para que seja impactante e semelhante à de pessoas como Filemão. O Evangelho, então, já tinha transformado este homem. Filemão já era um convertido. A igreja se reunia na sua casa, possivelmente então ele era um homem generoso, ele tinha bens, e assim então recebia pessoas ali para cultuar ao Senhor e ter tempo de aprendizado, discipulado. E ele fazia algo também muito especial. Veja o finalzinho do versículo 7. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Paulo estava animado e sabia que ele estava amando todos os santos. Visto que o coração dos santos, coração dos irmãos, tem sido reanimado por você. Crente anima crentes. Crente tem que agir de uma maneira que as pessoas não sejam desanimadas por suas palavras e por suas ações. Devemos ter uma atitude semelhante à de Filemão para reanimar aqueles que estão ao nosso redor. Uma fé em Jesus produz frutos, como o fruto do amor que Filemão estava demonstrando. Uma fé verdadeira produz sempre bons frutos. A fé
deve nos levar a agirmos como aqueles que estão seguindo a Jesus. Você tem espalhado elogios sobre pessoas que servem a Deus? Você tem visto pessoas agindo e falando para outros como é bom ver aquele irmão, aquela irmã fazendo isso e aquilo? Você tem animado pessoas ao seu redor? Paulo escolhe o caminho do amor nessa carta. Versículo 8 e 9. Ele, como apóstolo, poderia ordenar, podia dar uma ordem para Filemão. Ele era apóstolo, ele tinha autoridade, mas ele prefere ser amável, sutil, ele prefere ser cuidadoso, então ele diz assim, versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, versículo 9, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Que lição extraordinária! O apóstolo Paulo, ao invés de exercer a sua autoridade apostólica, a sua autoridade cristã, ele age com amor e respeito ao seu irmão em Cristo chamado Filemão. Ele age por amor. Ele faz um pedido. Olha, tem aqui um pedido para fazer para você. Assim como o Evangelho transformou Filemão, o Evangelho também transformou a Paulo. Aquele homem que era um dos líderes da perseguição, que exercia a sua autoridade no mundo antigo, agora estava ali servindo a igreja do Senhor Jesus como alguém que era conhecido pelo amor. O Evangelho tinha transformado Paulo. Aquele que perseguia seguidores de Cristo, ameaçava de morte os discípulos, agora escreve uma carta com palavras cheias de ternura, humildade e amor. O antigo perseguidor tornou-se um pastor, alguém que cuida, um homem não violento, mas um reconciliador. Ele tem Onésimo e tem Filemão para trabalhar como reconciliador. O mesmo evangelho que mudou a vida de Paulo, também mudou a vida de Onésimo. E agora desafia Filemão a agir de acordo com a mesma graça que foi derramada sobre a vida dos dois. O próprio Senhor Jesus também nos ensinou isso. Em João, capítulo 13, por exemplo, Jesus está lavando os pés dos discípulos, e eles estão todos impressionados com o ato do mestre estar fazendo aquilo, e aí no final Jesus diz: vocês sabem quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Mestre. Ele falou: vocês falaram bem. Agora, vocês viram o que eu fiz? Então vão e façam o mesmo. Bem-aventurados vocês serão, se fizerem aquilo que eu estou ensinando, se vocês praticarem o que eu estou ensinando. O próprio Senhor Jesus ensinou sobre liderança amável e gentil. Dessa forma, nós podemos aprender algumas lições. Líderes de ministérios não precisam ser autoritários. Precisam simplesmente ser ternos e amorosos. Pastores não precisam e não devem ser autoritários. Devem pastorear com cuidado, com gentileza. Qualquer outro irmão em Cristo, nos seus relacionamentos, não deve fazer uso do apelo de autoridade. Vendo um pouco do jogo de ontem, teve um jogador famoso que olhou para o juiz e disse assim: me respeite, você não está falando com qualquer um. Mais ou menos isso, uma paráfrase, né? Famoso ele, não vou dizer quem é não. Número 10. Do time azul e branco, né? Mas quando eu vejo palavras como essa, eu fico pensando assim: será que você pode chegar a alguém e falar assim: você sabe com quem você está falando? Você é um prisioneiro de Cristo, um servo. E como alguém já disse, o desafio do servo, aqueles que gostam de se identificar como servos de Cristo, é não reagir de forma pecaminosa quando é tratado como servo. É gostoso falar: eu sou servo de Cristo. Mas quando é tratado como um, aí não gosta. Porque acha que tem direitos que precisam ser preservados. Líderes cristãos devem exercer autoridade com amor. A maturidade espiritual, ela nos leva à humildade e não à arrogância. Pessoas que são conhecidas por fé em Jesus, por amor aos santos, não são arrogantes. Não são orgulhosos, são pessoas humildes, que gostam de servir.
e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Nós todos somos chamados a reconciliar pessoas, assim como o apóstolo Paulo. Devemos ser reconciliadores, pacificadores. Devemos evitar discussões e contendas. Devemos interferir, sim, nos relacionamentos que estão ao nosso redor, para juntar aquelas pessoas para que vivam unidas em Cristo. É por isso que Paulo também escreveu aos Filipenses e disse que a igreja devia ajudar a Evódia e Sintique. Irmãos, ajudem essas irmãs, porque elas não estão vivendo de forma em concordância. Esse é o nosso papel. Devemos agir como reconciliadores. Uma segunda verdade que o texto nos apresenta é que o Evangelho transforma pessoas. Nós já vimos que Filemão foi transformado pelo Evangelho. Nós vimos que o apóstolo Paulo foi transformado pelo Evangelho, mas agora o foco é em Onésimo. Versículo 10. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo. Por que ele falou meu filho? Porque ele está falando sobre uma relação de pregador, de missionário, de evangelista com aqueles que se convertem. Todos nós podemos ter essa relação especial de povo de Deus, como família. Quando nós temos alguém que estamos mentoreando, discipulando, ajudando a crescer, podemos dizer, aqui está o meu filho, é a minha filha. E isso é algo especial, é algo que faz parte do ser povo de Deus. Você pode ter esses relacionamentos com pessoas que você tem ajudado a crescer em Cristo. E Paulo estava fazendo isso. Mas note o detalhe. Filho que gerei entre algemas. Ou seja, na prisão, Paulo teve contato com Onésimo. Ou Onésimo teve contato com Paulo. E ele foi evangelizado. Paulo, ao invés de estar desesperado porque estava preso, ele evangelizou os soldados romanos, ele evangelizava quem estava perto dele. Era mais ou menos assim. Não posso sair, então eu vou pregar para você. Eu vou pregar para você também. Isso nos mostra, como nós ouvimos no testemunho da irmã, que missionário não é só aquele que vai para campos distantes, para falar de Cristo para outras pessoas. Todos nós podemos ser missionários, falando com qualquer um que está ao nosso redor. Você pode evangelizar pessoas do seu trabalho, da faculdade, da escola, da sua vizinhança, do seu condomínio, onde você estiver, porque esse é o nosso dever. Aí Paulo então apresenta Onésimo. Onésimo é alguém que foi gerado entre algemas, alguém que encontrou a Cristo. Enquanto Paulo estava preso, ele estava fazendo filhos espirituais. Onésimo não apenas conheceu Paulo, conheceu a Cristo. E isso é o mais impressionante. Porque ele não estava ali para simplesmente chegar num lugar e falar, você que é Paulo? Eu tenho ouvido falar de você. Na verdade, ele conheceu quem realmente podia mudar a sua vida, Cristo Jesus. Portanto, a mudança maior que aconteceu na vida de Onésimo não foi uma mudança social, de deixar de ser escravo ou de passar a ter direitos diferentes do que ele tinha. A grande mudança que ele teve foi a mudança espiritual, conversão. O Evangelho alcança pessoas nos lugares mais improváveis. Onésimo foi alcançado entre algemas, em prisão. E o Evangelho também alcança pessoas em diferentes lugares. Cidades, estados, bairros, vielas, ruas escuras, ambientes de trabalho, de escola. O Evangelho alcança pessoas em qualquer lugar. Talvez a sua experiência enfatize isso, ou comprove isso. Onde você ouviu do Evangelho? Em que situação? Não existe lugar que o Evangelho não possa alcançar pecadores. Nenhum ambiente pode impedir que Deus salve pecadores. Por exemplo, em Corinto. Corinto era uma cidade portuária, imoral, bem conhecida por sua prática de tantos pecados sexuais, e ainda assim, uma igreja foi estabelecida em Corinto, porque o Evangelho alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. Por isso, devemos estar sempre orando para que Deus abençoe os nossos missionários que estão espalhados pelo mundo afora, para que tenham oportunidades de pregar a palavra, mas também por nós mesmos. Senhor, eu sei que não existe lugar
que a tua palavra não pode chegar. Se tiver que me usar, usa-me. Eu quero falar para aqueles que estão ao meu redor. Versículo 11. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Uma mudança. Agora, Paulo faz um trocadilho aqui nas palavras. Porque a palavra onésimo, o nome onésimo, significa útil. O nome onésimo significa útil. E aí, então, intencionalmente, Paulo diz, olha, ele era inútil para você. Fugiu, te deu prejuízo, mas agora, atualmente, ele é útil. Ele é útil para você e para mim. Aqui Paulo está fazendo esse jogo de palavras e explicando que Onésimo não deveria ser abandonado ou desprezado. Nós notamos aqui que o Evangelho, ele muda identidades. Um escravo inútil, agora é um homem que tem relacionamento como irmãos com outros. Como Paulo, como o seu senhor Filemão. O Senhor transforma aquilo que o pecado destruiu. Podemos lembrar de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, que queria ver Jesus, subiu numa árvore, ele explorava pessoas, ele cobrava taxas e mais taxas sobre as pessoas para tirar o seu, ele era um corrupto, coisa antiga, né? Hoje nós não temos tanto, mas você tem que lembrar que isso era comum lá no antigo, no primeiro século. Será que hoje não? Hoje é pior talvez, mas enfim, né? Zaqueu fazia isso. E depois da conversão, o encontro com Jesus, a graça o transformou. Ele mudou. Conversão verdadeira produz frutos visíveis. Portanto, quais são os seus frutos visíveis? Você, convertido em Cristo Jesus, como que as pessoas ao seu redor veem você? Quais as grandes mudanças da sua vida? Você era um aluno de escola, relaxado, tirava notas ruins. Aí você se converteu, passou a ser um aluno dedicado, entregar trabalhos em dia, tirar boas notas. Transformação. Você era um filho desobediente, respondão, que é. E aí agora você convertido, pois não, mãe. Como é que eu posso servi-la? Como é que eu posso ser mais útil aqui em casa? Eu estou incomodado em ficar muito tempo jogando videogame e agora eu quero te servir, mãe. Conversão leva à transformação de comportamentos de qualquer faixa etária. Você é um homem adulto, uma mulher adulta, quais são os frutos do seu arrependimento? Nunca devemos limitar o poder transformador do Evangelho. Paulo reconhece os frutos da conversão, veja versículo 12 até o 14. Paulo gostaria que Onésimo permanecesse com ele. Ele me é útil para você também. Isso demonstra o quanto a vida de um convertido mudada pode ser agora útil para outras pessoas. O antigo escravo fugitivo, ele tornou-se agora um cooperador do ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo respeita a Filemão. Filemão era o dono dele, tinha direitos comuns naquela época. Então agora o convertido, ele não tem que fugir das consequências da sua vida. A conversão não anula aquilo que fizemos de errado no passado. Nós temos perdão, mas temos que assumir as consequências. E neste caso, Onésimo fugiu, e ele tinha que voltar para o seu senhor. Na regra ou na lei, ele podia ser morto, ele podia ser castigado fisicamente, ele podia ser marcado com ferro para mostrar que era um fugitivo e tantas outras coisas. Mas Paulo, agora intercedendo por ele, está pedindo para que Filemão o aceite como um irmão. O verdadeiro arrependimento produz o assumir responsabilidades. Sou convertido, qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? Vou assumir as consequências. A transformação espiritual não elimina nossos deveres. E a integridade também faz parte do fruto de conversão. Devemos ser íntegros, cumprir nossos deveres e responsabilidades. E por fim, a terceira verdade desse texto. O Evangelho transforma relacionamentos. Versículos 15 e 16
Versículo 17 em diante, vamos deixar para o segundo sermão baseado em Filemão. O Evangelho transforma relacionamentos. Veja o versículo 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Deus pode transformar as circunstâncias mais dolorosas em bênçãos. Onésimo rouba o seu senhor, foge, tenta ir para o mais distante possível de Filemão, lá em Colossos, vai parar em Roma. Talvez, por alguma razão lá, deve ter feito alguma outra coisa errada, alguém viu que ele era um fugitivo, foi para a prisão. E vai parar numa prisão, não uma prisão qualquer, mas uma prisão onde tem um apóstolo preso. E aí ele ouve o Evangelho. Irmãos, isso é acaso? Não é acaso. Até mesmo a decisão tortuosa de Onésimo não foge da soberania de Deus. Deus pode alcançar pecadores de diferentes formas. E Deus pode trabalhar os nossos corações em diferentes situações da vida. Você pode estar passando por tempos difíceis, mas Deus não perdeu o controle de nada. Você pode não ter aquilo que você deseja, mas o Senhor ainda está cuidando da situação. Você pode esperar que algo fosse diferente, mas já que não está sendo, você pode descansar nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele está no cuidado de tudo. Então, nada é um mero acaso. Deus transforma até circunstâncias dolorosas. Paulo não justifica o pecado de Onésimo, não diz, não, tudo bem, você tinha que fugir mesmo. Mas ele reconhece a providência de Deus. Talvez isso tenha acontecido para que você então agora volte para o seu Senhor e viva com Ele. Ou para Filemão, talvez ele fugiu de você, mas não fugiu por acaso. Dentro do controle de Deus, dentro do plano de Deus, ele vai voltar para você. E agora vai ter um relacionamento para sempre. O Senhor foi capaz de usar um erro humano para realizar o seu propósito eterno. Nós temos que lembrar disso, porque isso é confortador, porque nós não vivemos num mundo de sorte e azar. Não estamos aqui esperando que as coisas aconteçam para ver se vai dar certo para nós ou não. Estamos num plano de Deus, e Ele conduz cada detalhe, como diz Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, boas, ruins, que você esperava, ou que não esperava, e o Senhor age em meio de todos os detalhes. Onésimo fugiu de Filemão, talvez imaginando que havia conquistado a sua liberdade, que agora podia ser um homem livre, causou algum tipo de prejuízo para Filemão, mas isso fez com que ele encontrasse aquele que iria evangelizá-lo. Deus continua escrevendo histórias de redenção com páginas marcadas, inclusive pelo sofrimento. O Evangelho, então, cria uma nova identidade. Veja o versículo 16. Não como escravo, não como escravo. Receba-o de volta, mas não como escravo. Há uma mudança, mas muito mais do que escravo, como irmão. E não só irmão, irmão caríssimo, querido, amado, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Agora, Onésimo não era mais um mero escravo. Ele era um irmão caríssimo, muito querido. Essa é uma das afirmações mais revolucionárias do Novo Testamento, quando nós entendemos a transformação de vida. Alguém que era tratado como escravo, agora vai ser tratado como irmão. Porque isso mostra o que é ser igreja. Em igreja, em corpo de Cristo, em comunidade de fé, não existem diferenças em posição social, profissional, questões econômicas. Nesses mesmos bancos, aqui onde nós estamos, tem pessoas de diferentes status sociais, mas todos aqui são irmãos em Cristo. Aqui um profissional, um empresário pode fazer um trabalho simples e humilde como qualquer outro da igreja. Porque isso é igreja. Não há espaço para eu não posso fazer isso por conta de quem eu sou. Nós somos irmãos. E aqui então vemos como que Filemão
o dono daquela casa onde se reunia uma igreja, recebendo o seu escravo de volta, deveria recebê-lo como um irmão querido e tratá-lo como irmão em Cristo. Quando Saulo, na época, né, foi convertido, a igreja tinha medo dele, não o recebeu. E Barnabé fez parte, então, do seu acompanhamento e o ajudou também. Mas pouco a pouco ele foi sendo tratado como irmão. O Evangelho muda pessoas e muda a forma de como nós olhamos para elas. Como devemos lidar com pessoas que foram convertidas, mesmo com um histórico tão ruim de vida? Devemos tratá-las como pessoas perdoadas pelo Senhor e perdoadas por nós também. E é aqui que existe um grande desafio para nossas igrejas dos dias de hoje. Porque às vezes, falamos tanto de perdão e de graça, como nós vamos ver no segundo sermão, mas só que na hora de demonstrar isso, a gente não esquece do pecado que um irmão cometeu há alguns anos atrás. Pode ter sido 5 ou 6 anos atrás, ainda estamos trazendo aquilo de volta para dizer para alguém, mas ele fez isso, hein? Talvez estejamos ainda necessitados de entender o que é perdão, o que é graça. E entender que se alguém fez isso ou fez aquilo, mas já demonstrou arrependimento, já declarou isso, quem nós somos, para não tratar aquela pessoa como irmão em Cristo Jesus. Não há espaço para essa diferença de status entre crentes que cometeram pecados tão sérios que não podem ser perdoados até os dias de hoje. Muitas igrejas, infelizmente, numa prática legalista, é meio que como se estivesse fazendo marcas a ferro em alguns pecados cometidos por algumas pessoas e a separam e a impedem de servir em ministérios, em ter relacionamento com pessoas, de ter pessoas amigas, porque sempre tem alguém dizendo, tome cuidado, olha quem ele é, olha quem ela é, o que ela fez. Será que era assim que o Filemão tinha que tratar Onésimo? Receba-o de volta, perdoe, trate como irmão. Portanto, nos nossos relacionamentos devemos expressar verdadeiramente perdão, mesmo com aqueles que tenham cometido pecados contra nós. Se já se arrependeram, Deus os perdoou, nós perdoamos também. O Evangelho que transforma vidas, concluindo, que reconheçamos o poder transformador do Evangelho e aprendamos a acolher aqueles cuja a vida foi verdadeiramente transformada pelo Senhor. Devemos acolher. Nesse trecho que nós vimos, versículos de 1 a 16, nós temos 3 personagens. Paulo, como o reconciliador. Temos Onésimo, o homem convertido, transformado. Temos Filemão, aquele que é chamado para demonstrar perdão, demonstrar graça. Mas existe um quarto personagem, o personagem invisível, que é Deus, o próprio Deus. Porque é Deus que controlou ou conduziu o encontro entre Onésimo e Paulo. É Ele, Deus, na sua providência, que transformou pecadores como Filemão, como Paulo e também Onésimo. Os pecados não eram vistos como diferentes. Filemão foi convertido, Paulo foi convertido, Onésimo também. Deus agindo na vida de todos. O Evangelho não apenas muda o nosso destino, mas ele muda a maneira de nós servirmos uns aos outros. Muda a nossa identidade, nossos relacionamentos. E podemos fazer uma ponte para Cristo Jesus. Paulo se apresenta aqui como o intercessor entre Onésimo e Filemão. Os próximos versículos vão mostrar que Paulo estava disposto até a assumir a dívida de Onésimo. Eu pago a conta dele. Essa atitude de Paulo, ela aponta para uma realidade infinitamente maior, que é o agir de Cristo em nosso favor. Jesus Cristo é o verdadeiro e perfeito reconciliador entre pecadores e o Senhor, o nosso Deus. Ele veio ao encontro de pecadores fugitivos, não só como Onésimo, mas como todos nós. Ele veio ao encontro de pessoas que estavam o abandonando e sendo inimigos dele. E ele foi ao encontro para transformar a nossa identidade por meio da sua graça. E assim ele intercede por nós como Cristo Jesus, em nosso favor em relação ao nosso Pai.
Por isso a pergunta que esse texto nos deixa é: se Cristo transformou pessoas tão improváveis como nós, por que teríamos dificuldade em reconhecer a obra da sua graça na vida de outras pessoas? Seu cônjuge pecou contra você? Perdoe. Seu filho pecou contra você? Perdoe. Seus pais pecaram? Perdoe. Seu irmão em Cristo pecou contra você? Perdoe. Por que que nós que somos perdoados pela graça de Deus e misericórdia não vamos demonstrar graça aos outros? É o que Paulo estava lembrando a Filemon, e todos nós podemos aprender a mesma lição. Que sejamos reflexo da graça de Deus para qualquer pessoa que esteja vivendo conosco. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra e pelos ensinamentos que encontramos nela. Que hoje saímos daqui com a reflexão sobre a graça que nos alcançou, sobre o agir providencial do Senhor, que nos faz lembrar que nada acontece por acaso. Que saímos daqui com o desejo de tratar aqueles que pecaram contra nós com graça, com perdão. Aqueles que pecaram por alguma situação ou viviam de forma pecaminosa sem ter Cristo, que sejamos acolhedores, que nós os recebamos e não tratemos como pessoas em posições tão diferentes da nossa. Quem nós somos? Nós somos perdoados pelo Senhor, como todos aqueles que falham também podem ser perdoados. Nós oramos por conversões, nós oramos por reconciliações, nós oramos por arrependimento dos crentes que estão afastados do Senhor, para que voltem a usufruir dos benefícios da graça. E nos ajude, ó Pai, a vivermos como reconciliadores, como nós vimos aqui no exemplo do apóstolo Paulo, e refletindo. Que assim seja. No nome dele oramos. Amém.